paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos dando início a mais uma pré-aula da lição de número 8 da classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical, tendo como parâmetro a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Meus queridos, estamos aqui reunidos para debater a lição de título Sendo Verdadeiros. Eu sou o seu irmão Wilton Romualdo. Bem-vindos de volta ao meu canal. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, no capítulo de número 6, e os versículos de número 1 ao 4. De forma introdutória, eu quero trazer para os irmãos o que ser verdadeiro. Ser verdadeiro, existe algumas nuances. Ser verdadeiro no contexto pessoal é ser verdadeiro comigo mesmo. Mas também nós podemos dividir essa verdade, porque cada um tem a sua verdade, não é mesmo? E quando nós chegamos próximo aos outros, pode ser que nem conosco mesmo nós conseguimos ser verdadeiros, porque nós expressamos de forma com as outras pessoas, levando a visão de que nós estamos concordando com algo que às vezes nós não concordamos. E apresentamos uma verdade, inclusive negativa, com aquilo que nós mesmos defendemos. E existe a verdade em Cristo, a verdade cristocêntrica, onde a verdade pura é Jesus, a palavra revelada. E ainda assim há uma subdivisão, porque muitas das vezes, até mesmo aqueles que confessam a Cristo, apresenta-se a verdade de forma maculada, da forma que não é a vontade diretiva do nosso Deus. E assim sendo, o que nós devemos apregoar nessa verdade é o que o próprio Cristo nos ensinou. Quando nós chegamos em o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 17, o verso de número 4 diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Esse texto foi o próprio Messias que disse ao Pai. E ali ele estava falando que glorificou ao Pai, fazendo a vontade dele, a vontade do Deus vivo. E é essa verdade que nós devemos viver. Fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra. Sendo assim, quero dizer que a nossa lição está dividida em 3 tópicos, sendo o primeiro e o segundo tópico subdividido em 3 tópicos cada um, e o terceiro tópico subdividido em apenas 2 tópicos. Sendo assim, antes de iniciar de fato a lição, gostaria de pedir aos irmãos que deixem seu like, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante para nós. Cresça conosco e assim ajudaremos a edificar mais pessoas. Meus irmãos, o primeiro tópico diz: o ato de dar esmolas e a hipocrisia. O primeiro subtópico diz: a definição de hipócrita. Hipocrisia, no dicionário português, no dicionário nacional, diz: ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções, fingimento, falsidade. Meus queridos irmãos, dentro do preceito bíblico, a hipocrisia, meus irmãos, dentro dos preceitos bíblicos, a hipocrisia nos traz a visão de um ato, uma performance quase que cultural, quase que teatral. É isso que nós devemos entender. Ou seja, o hipócrita na visão bíblica é aquele que representa algo que na verdade não está relativizado com o seu próprio querer. Ele quer apenas demonstrar para conseguir aplausos de terceiro, reconhecimento de terceiro, e não mesmo de fato fazer a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós agimos dessa forma, nós deixamos de receber aquilo que Deus preparou para nós, segundo aquilo que nós praticamos aqui na terra. Quando nós viajamos lá em Romanos, no capítulo de número 2, e o verso de número 6, o texto diz:
o qual recompensará cada um as suas obras, a saber. Daí em diante, se os irmãos fazerem uma leitura detida, nós vamos ver quais são as recompensas e quais são os motivos de cada recompensa. Isso nos traz a obrigação, quase que tácita, de praticar boas obras àqueles que reconhecem a palavra santa como aio, que reconhece a palavra santa como direcionamento ao reino de Deus. Mas quando nós fazemos uma hermenêutica bíblica, não apenas de um só fato, nós vamos entender que receber o que é nos devido não é pecado, não é hipocrisia. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer é para o reino de Deus. Vamos entender melhor isso. É quando nós chegamos na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 5 e o verso de número 18, que diz: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário, ou seja, aquele que recebe aqui na terra pelos feitos, mesmo que seja para a obra do Senhor, não é pecado, não é hipocrisia. Se isto está no coração e tem um chamado para assim o fazer, se está fazendo segundo a vontade de Deus, não é pecado. Ainda se nós andarmos nas Escrituras e nós chegarmos um pouco antes, no versículo de número 17, a Escritura nos diz: os presbíteros, ou seja, os anciões, os que governam, os que administram, isso significa presbíteros, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vejam que não é pecado você receber, nem em espécie, nem em reconhecimento, ser honrado por aquilo que você faz e faz com dedicação, que faz bem e faz de acordo com a vontade de Deus. Isso não é pecado, mas nós temos que ater no ato hipócrita, que é aquele que faz para receber meros aplausos ou receber aquilo que não lhe é devido. A duplicada honra é para aqueles que trabalham segundo a vontade de Deus, para o crescimento do reino de Deus. É esta a diferença de quem trabalha ou de quem faz por mera hipocrisia, que é aqueles que fazem apenas para receber aplausos. E hoje, muito mais do que isso, nós não podemos esconder que muitos trabalham não apenas para receber os aplausos, o reconhecimento humano, mas trabalham também para receber em espécie um reconhecimento a qual traz enriquecimento, e isso não é salutar aos olhos de Deus e torna em um efeito hipócrita. Portanto, nós podemos ver que o feito que desagrada a Deus é aquele que é feito apenas para a glória individual, tirando de Deus a sua glória e trazendo essa glória para si mesmo. E isso Deus não agrada e não tolera. O segundo subtópico vai nos dizer a justiça pessoal. Quando falamos de justiça pessoal, nós trazemos em nosso coração o entendimento de que nós sabemos o que é melhor para nós. E aí queremos agir de forma tal em que nós entendemos. Mas quando nós viajamos nas Escrituras, nós vamos ver pelo menos um pilar aqui do que é justiça cristã, a justiça pessoal que nós devemos praticar. E isso Jesus nos ensinou lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 13, o versículo de número 31, que diz: tendo ele, pois, saído, disse Jesus:
agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Qual que é a justiça aqui aplicada? Quando nós fazemos algo segundo a vontade de Deus, a glória destinada deve ser direcionada ao Pai, como Jesus assim o fez. Ele foi glorificado, mas na pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso que estava sentado no trono e aguardando que Jesus subisse aos céus para sentar à tua destra. E assim ele está fazendo e esperando a tua igreja, para que seja no período da glorificação, do arrebatamento da tua igreja, nós também podemos vê-lo como ele mesmo é. Mas para isso a nossa justiça tem que ser embrenhada em nosso coração, não para glorificar a nós mesmos, mas para sim ser levada a ele toda a honra e toda a glória. Assim é a justiça que nós devemos empregar em nossos dias. Nunca devemos agir para apresentarmos como vitrine, não, como algo superior ao nosso Deus. Nosso conhecimento foi Ele que deu, os dotes que nós temos foi Ele que deu. Se nós cantamos bem é porque foi Ele que nos deu a voz. Se você vai levar o Evangelho, a firmeza dos teus pés, é Ele que dá. O conhecimento das Escrituras foi Ele que lhe proporcionou. Então a glória dele, a sabedoria que nós empregamos em prol do reino de Deus, foi Ele que nos deu e saiu do trono daquele que vive e reina para sempre. Se os atos de Jesus, que era o unigênito do Pai, foi para glorificar a Ele, como que nós iremos agir diferente? Será que queremos ser mais do que Jesus, do que o Messias? É essa a pergunta que fica. A justiça de Deus é agir de acordo com a vontade do nosso Senhor. E isso nós podemos ver o alerta que Ele próprio nos deixou, que quando nós viajamos até Mateus, no capítulo de número 5 e o verso de número 20, diz a Escritura: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nossa justiça deve ser alinhada com os preceitos divinos e não com a nossa própria vontade, porque a vontade do homem, meus irmãos, é de sempre aparecer, é de sempre estar no centro, mas toda a nossa vida tem que ser cristocêntrica, Cristo no centro, e não antropocêntrica, o homem no centro. Seja qualquer que seja o homem, a si próprio ou terceiros, nós não devemos vangloriar ao homem, nós devemos sim dar a glória ao nosso Senhor. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. Jesus no centro, Cristo no centro e nunca antropocêntrica, ou seja, o homem no centro. Essa é a justiça pessoal que nós devemos aplicar. A justiça que deve acompanhar, alicerçar os nossos sentimentos, o nosso coração. O terceiro subtópico diz: as três práticas da ética cristã. Para nós entendermos melhor esse tópico, eu trago o que é ética em nossos dicionários. Ética pode ser a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. 2. Ética é o conjunto de normas de comportamentos e formas de vida através do qual o homem tende a realizar o valor do bem. Porém, eu quero abrir um parêntese dentro deste próprio conhecimento, porque a ética ela pode ser dividida. E em nosso meio uma ética bastante conhecida, que você vai encontrar no seu trabalho, na escola, na reunião familiar, em todos os segmentos da sociedade, que é a ética chamada ética de grupo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos,
Porque quando nós estamos inseridos em um determinado grupo, eles têm os seus próprios padrões de ação. E a ética, na verdade, não é só voltada para o bem. Muitas das vezes a ética de grupo, por exemplo, aqueles que vivem à margem da lei, eles procedem com a ética de grupo daqueles que vivem à margem da lei. Se você está em meio de pessoas não cristãs, por certo, a ética de grupo deles não será a ética cristã, não será o comportamento aceitável ou requerido por nosso Deus. Nós lembramos no subtópico passado, que eu disse sobre o ato cristocêntrico, e não cabe a nós fazer parte de éticas de grupo que não tenha Cristo no centro. E entrando no contexto geral da nossa lição, nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo número 6, os versículos 3, 6 e 16, nós vamos ver como orar, como ofertar e como jejuar. O interessante é que lá tem as orientações específicas e que nós podemos tomar por base. De linha geral, eu quero deixar para os irmãos que a igreja foi levantada para pregar o evangelho, pregar a vontade diretiva, a vontade suprema de Deus. Ele não nos levantou para sermos juízes e julgadores. Por que eu estou falando isso? Quando nós vamos para o texto a qual nós falamos, Mateus, no capítulo número 6, o versículo de número 3, 6 e 16, ele vai dar orientações de como orar. Nós devemos orar, não para nos vangloriar, não deve ser feita de forma repetitiva, porque o nosso Deus, ele conhece e ele é pessoal, ele tem pessoalidade. Então ele tem racionalidade. Você falou, ele já ouviu, e ele como pai, ele vai decidir quando, se e a hora que ele vai conceder ou não conceder a sua petição, a sua rogatória. Ele é o pai e ele vai decidir. Mas ele é uma pessoa irracional e conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele não precisa que você se mostre que ora mais do que os outros. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não cabe à igreja entrar em grupos, em redes sociais e ficar impingindo as pessoas a orarem, mostrando como se aquela pessoa que está falando é o arauto da oração, a única que ora. Não, ele nos levantou como igreja para incentivar a oração e orar por todos. Sim, isso é função da igreja. Esta é a ética cristã. É pregar o evangelho e não julgar. Quando nós continuamos, nós vamos ver como ofertar. Além daquilo que está apregoado na revista, de como ofertar, nós temos que entender que a oferta deve ser liberal, deve ser voluntária, do coração, e não deve ser para se mostrar, para se vangloriar. O jejum, da mesma forma, é para entronizar, mortificar a carne, os pensamentos. E não é só pensamentos lascivos, de vingança, etc., que nos afastam de Deus. E não para nos mostrar triste, para que todos vejam que você está jejuando. Não, não é isso. Quando nós entendemos tudo isso, nós vamos ver que, na verdade, tudo isso que nós fazemos é para nós mesmos. Ah, irmão, mas você está ficando doido? Não. Nós podemos ver isso, e eu já falei, já preguei sobre isso, já trouxe para o entendimento de alguns. Quando nós vemos isso na crucificação de Jesus, nós entendemos bem no início. Quando nós chegamos lá em Mateus, no capítulo número 27, o verso de número 32, quando Simão foi constrangido
a carregar a cruz. Parece que não tem nenhum alinhavo com o que nós estamos falando. Mas quando nós entendemos o significado daquilo, por certo Simão achava, estou ajudando Jesus, estou carregando a cruz, mesmo que constrangido. O texto fala que ele foi constrangido pelos soldados a carregar aquela cruz. Mas mal sabia ele que aquela cruz era para a redenção da humanidade, inclusive a sua própria. Quando nós fazemos essas coisas que nós achamos, ofertamos, jejuamos em prol de uma causa para que nós possamos mortificar a carne e entendermos como a resolução daquele problema será feita. Quando nós oramos em prol de terceiros, na verdade nós estamos orando que é uma conversa deliberada com o nosso Deus. Nós achamos que nós estamos pedindo para os outros, mas nós estamos fortificando a nossa comunhão. Nós estamos conversando com o Pai. Qual pai que não gosta de conversar com o filho? Não é mesmo? E quando mais nós entramos nesse teor de conversa, mais agrada o nosso Deus e mais nós fortificamos a nossa aliança com Ele, a nossa ligação com Ele. E Simão, por certo, achava, eu estou ajudando ele. Não, estava ajudando a si próprio. Estava levando aquilo que era para ele mesmo carregar, a cruz do Calvário, porque Jesus não havia pecado. Veja bem que às vezes nós achamos que nós estamos fazendo para o outro, mas na verdade nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós estamos aquebrantando, nós nos estamos tornando cada dia mais humanos para sermos glorificados mediante o aperfeiçoamento que acontece dia a dia. Então, meus queridos, as práticas da ética cristã, ela tem que ser cristocêntrica. Uma vez mais eu volto com esse tema. É Jesus no centro. Essa é a ética que nós devemos trabalhar em nós. O segundo tópico nos diz: auxiliando o próximo sem alarde. O primeiro subtópico nos diz: qual a motivação do teu coração? É uma pergunta. Qual a motivação do teu coração ao ajudar, ao cooperar, ao fazer a obra do Senhor? Qual? Ser generoso à vista bíblica é resolver o problema do outro, é resolver a pendência do próximo. Isso é ser generoso. É passar para o outro aquilo que você tem a ofertar para resolver a pendência do outro. E eu quero aqui dizer que às vezes, meus irmãos, ser generoso não é apenas ofertar em espécie, dar uma cesta básica. Às vezes, ser generoso é dar um abraço. Você tem um abraço para dar aí? Você tem perdão para dar aí? Mesmo que você julgue a sua justiça pessoal, lembra do início? Julga que aquela pessoa não mereça perdão, mas você tem perdão aí? Seja generoso. Resolva o problema daquela pessoa. Dê o seu perdão, dê o seu abraço, dê o teu carinho. Mesmo que a sua justiça pessoal julgue que não é merecedora. Mas eu quero dizer que a justiça cristocêntrica fala para você ser generoso. Lembra-se que Jesus foi por deveras generoso. Ele se deu sem nenhum querer em troca. Porque na verdade nós não tínhamos nada em troca na altura do sangue do Cordeiro para dar a ele. Mas assim ele tinha a vida santa para ser generoso conosco e nos doar para nos resgatar das mãos do nosso inimigo, do inimigo deste século. E assim ele quer que nós trabalhemos, que nós façamos, porque nós somos levantados à sua semelhança. Não somos iguais e não conseguiremos ser, mas ele nos fez a sua semelhança e assim ele quer que nós trabalhemos. Quando nós viajamos nas Escrituras e chegamos lá em Efésios, no capítulo número 5, e o verso de 1 e 2, diz a Escritura: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Como eu disse, somos a semelhança dele, e ele quer que nós o imitemos. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai pelo da criação, o Filho para nos mostrar que há condições de termos uma vida libada e santa.
E o Espírito Santo hoje para nos convencer do pecado, do juízo e da redenção, nos mostrar o caminho aonde pisar, aonde ir, o que falar. Ele está conosco. A motivação que nós temos para fazer a obra. Qual a motivação que nós temos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? A nossa própria glória, o povoamento do reino de Deus, o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do nosso próximo. Da mesma forma que ele não quis nada em troca, ou melhor, ele fez não esperando nada em troca. Assim também deve ser nós. E ele nos deixou uma outra lembrança muito forte. Quando nós chegamos lá em Mateus, no capítulo número 22, e o versículo de 39, vai dizer: e o segundo é semelhante a ele, ou seja, mandamento. O primeiro refere-se a Deus. Preste atenção nesse segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Será que eu, você, nós gostaríamos de ser cobaia? Cobaia de terceiros para se promover em cima de nós? Será mesmo? Será que quando você é generoso, quando você ajuda as pessoas, você está fazendo para se promover? Quando você tira aquela foto entregando a cesta básica e posta na sua página do Instagram, posta na sua página do Facebook, será que você gostaria de estar ali recebendo aquela cesta básica, recebendo aquela doação? Será que você gostaria? Será que você está fazendo aquilo para prestar contas do seu trabalho? Ou você está fazendo meramente para se promover? Porque prestar contas, meus queridos, é salutar e é dever nosso falar para onde foi a oferta que A ou B te entregou. Mas quando nós fazemos isso e trazemos mal, constrangimento ao nosso irmão, porque quando nós vemos nesse texto, esse amar aqui tem a ver com misericórdia. É se colocar na miséria do outro. Ele está precisando e você vai se promover em cima disso? É esta a pergunta. O texto é qual a motivação do teu coração, porque Deus enxerga o teu querer. Nós vamos ver mais à frente. Essa reflexão que eu deixo nesse tópico. O segundo subtópico diz: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Lá em Oséias, no capítulo número 6, o versículo de número 3, o texto vai dizer na parte A que é para nós conhecermos o nosso Deus e prosseguir nesse conhecimento. A busca que o ser humano cristão deve procurar é o seu aperfeiçoamento para a busca da glória, o povoamento dos céus, o povoamento do reino de Deus. Não a glória desse mundo, não os aplausos desse mundo, não o reconhecimento desse mundo. E eu não quero ser hipócrita. Todo homem gosta do reconhecimento. Toda pessoa quer ser reconhecido pelo teu irmão. Mas isso não pode ser a prioridade do cristão. A busca é o que está em uma apertada síntese, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, que todos tenham uma única fé. Muito forte isso, e nós podíamos aqui falar por horas, somente nessa parte desse versículo, que cheguemos à unidade da fé, uma fé única, e ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecer o Filho de Deus, o que ele fez, o que ele buscava. A vida de Jesus nos ensina o que ele buscava. Em suma, cumprir a vontade do Pai. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meus queridos, é muito forte isso aqui. Nós temos que buscar conhecer a Ele, buscar a chegar, a mostrar, a pregar o Evangelho, para que nós consigamos ter a unidade de fé. É isso que o texto está falando. Não brigar um com o outro. Não falar que um está errado, que a denominação A, a denominação C, B está errada. Não. Ele está falando, pregue
o Evangelho ensina para que todos cheguemos à unidade da fé. Deus te deu um talento, então apenas exerça o talento que Deus te deu. É só isso. Ele não mandou pregar e apontar o erro dos outros. Ele mandou pregar o Evangelho. Se você tem a verdade, fala a verdade, mas é a verdade bíblica, o que ele mandou fazer, não que a sua justiça está no teu coração. E quando você faz isso, você está agindo como os fariseus. Lembra-se o que ele fez? Lembra-se o que eles fizeram? Os escribas e fariseus e todos os maiorais do sacerdócio, eles buscavam dentro da lei, ou seja, dentro do conhecimento bíblico, crucificar Jesus. Será que estamos fazendo isso? Qual a motivação? Porque quando nós buscamos, nós chegamos a Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33 que diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça do reino de Deus, não a nossa. Irmão, mas eles pregam tudo errado. Pregue a verdade você, eu. Quando você pregar a verdade, eu pregar a verdade, nós pregaremos a verdade. E o evangelho do reino será pregado. É isso que nós temos que entender, né? E todas essas coisas lhe serão acrescidas a vocês. Quando buscamos o reino de Deus, sabemos que tudo que o homem pode nos oferecer é efêmero, é passageiro, é degradável, sumirá. Aplausos, dinheiro, reconhecimento, ficará tudo aqui. Lá no reino de Deus, não vai ter placa da igreja A, B, C e D. É aqueles que chegarem remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Títulos: eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou presbítero, XYZ. Vai ficar tudo aqui. O que nós temos que buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Auxiliando o próximo, o que nós temos que buscar? Povoar os céus. Com o quê? Com a sã doutrina, com a palavra de Deus, com o que Jesus nos ensinou. Terceiro subtópico diz: a maneira de ofertar segundo Jesus. Na lição nós vamos ver que nós não devemos ofertar buscando os louvores pessoais, soar a trombeta, se mostrar. Não. Mas eu quero trazer uma outra visão aqui para os irmãos, bastante interessante. Quando nós vamos ofertar e nós não estamos bem com os nossos irmãos. Eu quero trazer aqui para os irmãos a situação. Você vai ofertar, você vai ajudar alguém. E você faz o bem. Mas na verdade, com o teu irmão dentro da congregação, dentro do lugar onde você louva o Senhor, há pessoas que você não consegue se dar bem. É como se você tivesse os seus dois braços feridos. Está ligado a você. Você tem os dois braços feridos. Mas você usa a mão para cuidar da ferida do outro braço, de um dos braços. Mas o braço cuidado se recusa a cuidar da ferida do outro. É a mesma coisa. Você leva o socorro a terceiro, mas você deixa de lado aquele que está mais próximo de você, que faz parte do teu próprio corpo. Jesus é o cabeça espiritual e nós o corpo do Cristo. Como que isso pode acontecer? E isso está nas Escrituras. Lá em Mateus, no capítulo de número 5, e os versículos 23 e 24, diz-nos: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Irmão, mas isso está falando da oferta dentro do templo. Irmãos, nós temos que ver o texto no contexto e no contexto bíblico. Nós estamos falando de oferta. E quando nós falamos para que servir a oferta, para cuidar do templo, das feituras, da obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor?
Quando nós chegamos lá em Atos, no capítulo número 6, para que foi instituído os diáconos? Para quê? Estava tendo murmuração, porque as viúvas estavam precisando e as necessidades delas não estavam sendo supridas. E com o que ajudava? Com as ofertas. Uma coisa liga a outra. Amém? Seguindo o texto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Esse versículo simplifica tudo. Nós não podemos, sim, nunca, jamais, ofertar apenas para a nossa vanglória pessoal, mas também ofertar apenas para mostrar e tendo pessoas que precisam da tua reconciliação, sim, do teu perdão, do seu pedido de perdão. Porque, irmãos, às vezes nós ficamos contristados com as pessoas, mas nós não temos coragem de chegar para ela para ver o que está acontecendo. E nós não adiantamos falar, porque quando nós estamos feridos, nós não conseguimos lidar com as coisas. Nós olhamos um para o outro com um olhar baixo. Sim, nós não conseguimos olhar dentro do olho do outro. Mas o texto bíblico fala, conserte com o teu irmão. Ele não gosta de você, ofereça ajuda. Ele não gosta de você, ajuda-o. Ele não quer que você esteja, vá aos trabalhos que ele dirija, que ele está à frente, seja presente, ajuda-o, mostra-os aquilo para que você venha, ou seja, adorar a Deus e povoar os céus. É isso que Deus quer. A maneira de ofertar segundo Jesus nos determina é ofertar não procurando benefício próprio e nem tampouco estando mal com o teu irmão. É tendo uma comum união, todos como um só corpo. O terceiro tópico nos diz: Deus contempla o bem que realizamos. O primeiro subtópico, o Deus que tudo vê. O Deus Todo-Poderoso contempla bons e maus, justos e injustos. E nós temos que observar em que categoria nós iremos encaixar. Quando nós navegamos e podemos chegar até o livro de Provérbios, no capítulo número 15 e o versículo número 3, a palavra de Deus nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós temos que entender dentro da nossa lição que Deus tudo sabe e aonde nós estamos, Ele também está. Podemos observar que inclusive faz morada nos cristãos. É diferente do inimigo de nossas almas, que não pode ver o que está no nosso íntimo. Ele apenas observa a forma que nós agimos e a forma que nós nos portamos, o que falamos, e aí usa aquela informação que nós deixamos como rastro para nos atacar, nos afligir e nos acusar. Mas o nosso Deus é diferente. Foi Ele que nos criou, e então tudo Ele sabe e tudo contempla. Inclusive, quando nós viajamos um pouco mais à frente e chegamos até o livro creditado a Malaquias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, nós podemos contemplar a memória dele. Sim, a memória é como se fosse um memorial, é como se estivesse escrito todos os nossos feitos para que não possa esquecer. Claro que não há necessidade do nosso Deus assim o fazer, mas está epigrafado nas Escrituras que existe uma memória para os nossos feitos. Em Malaquias, no capítulo número 3 e o versículo de número 16, nos diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor
e para os que se lembraram do seu nome. E se nós seguimos a leitura bíblica nesse sentido, nós vamos observar que o Senhor dos Exércitos irá poupar aqueles que voltassem ao caminho santo, e ele ia tomar o teu povo como peculiar, como coisa peculiar, como algo peculiar. E assim nós entendemos que o nosso Deus que tudo vê, ele não esquece dos nossos feitos, ele não esquece daquilo que nós fazemos. Assim nós podemos entender que ele tomará as devidas providências quando necessário. Não há necessidade da gente tentar nos esconder, porque é impossível esconder do nosso Deus, porque tudo sabe, tudo vê e tudo contempla. O segundo subtópico desse último tópico nos diz: o Deus que recompensa. Tudo que fazemos há uma recompensa. O Deus Todo-Poderoso nada deixa para pagar. Tudo está milimetricamente sabido, com a plena consciência e com um galardão já preparado para cada um dos nossos feitos. Nós temos que entender que os feitos humanos não traz a salvação, não. É a salvação que produz bons feitos, boas atitudes, boas obras. Mas também, depois que nós recebemos a dádiva da salvação, dependendo dos nossos feitos, nós podemos perdê-la. E assim, quando nós chegamos até Romanos, no capítulo de número 2, o versículo de número 6, nós podemos contemplar recompensas pelos bons atos e a retribuição daquilo que não agrada a Deus, dos feitos que não agrada a Deus. Quando nós seguimos na leitura, versículo 7 em diante, nós vamos observar essa situação, a retribuição daquilo que nós fazemos de mal e a recompensa daquele que faz o bem. A maior recompensa que um cristão pode receber é a vida eterna. E mediante a esse tema, a essa fala, eu quero trazer para os irmãos uma breve meditação que está em Romanos, no capítulo de número 12, e o verso de número 3, que diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque às vezes nós tomamos por base o nosso entendimento humano, nós tomamos por base o nosso conhecimento e o nosso querer. Esquecemos de abandonar a nossa vontade e viver a vontade do nosso Deus, que é a comunhão, viver um para o outro, viver para o corpo de Cristo. E assim nós começamos a levantar um contra os outros. A pessoa não gosta de mim ou eu não gosto dela, aí eu não participo do culto a Deus. O culto é a Deus, mas aí eu não participo porque é fulano que está à frente. Aí isso mostra claramente a diferença entre um cristão, entre um convertido que tomou o rumo correto, que é a porta estreita, e daquele que, na verdade, está apenas convencido. Se você é um desses, tem esse sintoma, se você está sentindo isso no coração, tome cuidado, porque é o primeiro sintoma, o sintoma clássico de que você está apenas convencido que deve seguir a Cristo, mas ainda não tomou a conversão, não tomou o rumo correto, não mudou de direção, que é a luta para passar pela porta estreita. E o nosso Deus, que recompensa os bons feitos e que tudo vê, está em alerta e está em plena consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque ele anda de dia, ele anda de noite, ele está no abrigo, ele está no templo, ele está nos céus, ele está na terra. É a Escritura que diz, não sou eu. A magnitude do nosso Deus
faz com que a terra seja o estrado para os teus pés. E assim nós temos que entender de uma vez por todas que nós devemos ser convertidos, amando aqueles que nos odeiam, sim, amando aqueles que talvez não chegam aos nossos olhos com uma boa forma, mas assim é que Deus nos agrada. Nós temos que exceder a justiça dos escribas e fariseus para que nós possamos verdadeiramente estar diante dele e cumprir aquilo que ele nos ordenou, amar o teu próximo como a si mesmo. Meus queridos, assim nós chegamos ao fim de mais uma pré-aula. Quero dizer novamente, não tome tudo como verdade absoluta. Seja como os nossos irmãos que viveu em Bereia, ouça tudo com avidez, mas venha para as Escrituras para ver se isso é mesmo assim. Curta, deixe o seu like, compartilhe, ajuda-nos a edificar mais pessoas. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.